Em 1964, aqui no Brasil, houve uma intervenção militar, chamaram o artigo 142, foi um golpe, foi uma revolução ou foi uma contra-revolução? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Peço a você que curta, se torne membro, compartilhe, toque o seu sininho para ouvir outros vídeos desse canal, o que é muito importante. Você vai estar nos ajudando a difundir conhecimento verdadeiro e de qualidade no nosso país. Pessoal, é o seguinte, em 1964 a situação parecia um pouco como a de hoje, onde a população pede uma intervenção militar ou federal para que o presidente, que já foi condenado, já foi presidiário, já foi condenado a corrupção, a chefe de um esquema de corrupção, ele não tome posse, porque esses crimes, esse histórico impediria ele de ser presidente do Brasil. Grande parte do povo está nas ruas, foi a manifestações. Nós estamos no final, em novembro de 2022, e eles não querem que ele assuma 1º de janeiro de 23. Em 1964, 30 de março, 31 de março de 64, aconteceu algo que não foi igual, mas lembra um pouco. O que nós tínhamos? Nós tínhamos no mundo a Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética Socialista. Então era o capitalismo e o cristianismo de um lado, e do outro o Estado e o ateísmo do lado comunista, socialista. E em todos os países do mundo, como num jogo de war, por exemplo, as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, tentavam pegar o máximo possível de países, de territórios, igual num jogo de war, como eu acabei de falar. E aqui em Cuba, por exemplo, em 1959, perto de 64, o ditatorial e sanguinários, os dois, Che Guevara e Fidel Castro, tomaram o poder em Cuba. Mataram padres, proibiram o cristianismo, até religiões, todas as religiões, até as de matriz africana. Acabaram com a democracia no país e instauraram essa ditadura socialista, apoiada pela antiga União Soviética. E isso era ao redor do mundo, na África, no Oriente Médio, no leste europeu. Os países do leste europeu ficavam sob o jugo da União Soviética socialista, que era mais atrasada economicamente, enquanto os Estados Unidos tinham carros, televisões, a iniciativa privada inventava muitas coisas ao mesmo tempo. Lá na União Soviética só tinha o governo, ele que inventava as coisas, então o ritmo era muito mais lento, a qualidade era muito pior, era muita burocracia. Só que eles tinham uma corrida armamentista, a União Soviética jogando o máximo de recursos no campo militar e os Estados Unidos jogando o máximo de recursos também no campo militar. E teve a corrida espacial. A União Soviética mandou o primeiro homem para fora da Terra, Yuri Gagarin. E logo depois, em 1969, os Estados Unidos superou mandando um homem à Lua, mandando os astronautas na cápsula lunar, e aterrizaram na Lua e voltaram. Então era uma situação de 2 barris de pólvora que podia explodir com armas nucleares de ambos os lados. Armas nucleares, bombas atômicas. O mundo podia sofrer quase com uma extinção, dependendo de como fosse o caso. Né? Esse era o grande medo de todo mundo nessa época, uma guerra nuclear que acabaria com a civilização. Então, aqui no Brasil, o Brasil era um país que estava um pouco alinhado com os Estados Unidos, porque entrou na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas, nosso
presidente, ditador na época, né, mandou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, lutar na Itália contra os fascistas e os exércitos fascistas e nazistas. Então, em troca, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, fez a CSN, com dinheiro de capital privado americano, entendeu? De capital privado, capitalista. Nós tivemos a primeira siderúrgica, a CSN ali em Volta Redonda. Então estava um pouco mais para o campo dos americanos, até porque nós estamos aqui quase no mesmo continente. Mas a União Soviética queria se infiltrar no Brasil, queria se infiltrar em Cuba, nos países da América Central, da América Latina. E mandavam, apoiavam, bancavam grupos de luta armada, como foi de Fidel Castro, como foi em outros países daqui. E aqui no Brasil tinha grupos marxistas-leninistas. A Dilma Rousseff, ex-presidente, fez parte de um grupo terrorista também, armado, grupo armado, de guerrilha armada. Eles queriam derrubar o governo militar, o nosso exército, a nossa aeronáutica, a nossa marinha, e implantar com as armas, eles que eram ínfimos, inexperientes, eram revolucionários. Mas queriam porque queriam, achavam que iam conseguir, no poder das armas, peitar o nosso exército, peitar o Brasil, as Forças Armadas. Se deram muito mal, morreram muitos foram presos, tiveram que delatar outros para poder receber penas menores, é o que eles chamam de tortura. Tiveram sim excessos também por parte dos militares para conseguir informações, torturas também, mas era guerra, eles faziam isso e os militares brasileiros faziam. Ah, eu acabei entrando um pouco no regime militar durante o período do regime militar, não era esse o foco. O foco é que o seguinte, no início, em 64, vendo que Fidel Castro, em 59, tomou o poder e que o presidente do Brasil, Jango, estava na China comunista de Mao Tse-tung, em viagem, junto que com Brizola, um socialista, um comunista raiz, com o poder, com a comunicação, a rádio principalmente, a televisão, incitando o povo a virar socialista, a reestatizar bancos, empresas e tal, pequenos moradores do campo eram ameaçados de morte por gente que Brizola insuflava para tomar terras, é como se fosse o MST, só que melhorado, melhor naquele passado, né? Era uma coisa horrível para quem tinha sua pequena, ou uma fazenda, um pequeno sítio, etc. O que aconteceu? Alguns generais desceram com tanques e soldados a partir de Minas Gerais, do sul do Brasil e aqui no Rio de Janeiro aderiram a iniciar, sim, uma intervenção militar sem apoio na Constituição, como também o Brizola fazia, o João Goulart fazia, sem apoio na Constituição. Então os dois lados estavam, porque era guerra civil, e na guerra vale guerra fria, e na guerra fria, em guerra vale qualquer coisa, né? Para poder ganhar, a vitória é o que importa. Tomaram e o povo foi às ruas aclamar os militares pelo que estavam fazendo, porque o povo também estava com muito medo do comunismo. A Igreja Católica, igrejas cristãs, outras religiões, civis, mães, gente idosa, estava com muito, mas muito medo se o comunismo fosse implantado aqui, o socialismo, pelo Brizola e pelo João Goulart. E aproveitando essa iniciativa desses militares que vieram do Minas Gerais, do Sul, e também apoiados aqui no Rio de Janeiro, o parlamento
o Congresso declarou vaga a cadeira de presidente da República porque o João Goulart estava na China de novo, na China socialista comunista, lá fazendo uma visita. Foi uma das coisas que estourou, foi a gota d'água. Foi a gota d'água. E aí, eles mesmos, os próprios civis no parlamento, no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado declararam vaga a cadeira de presidente, e até o Ulisses Guimarães, que era um democrata, morreu na década de 90, início da década de 90, um acidente de helicóptero, ele que foi uma figura famosíssima do PMDB na redemocratização nos anos 80, ele, naquela época, votou a favor de que o general e presidente Castelo Branco viesse a ser o presidente da República. Então você pode ver que é uma situação totalmente diferente da de hoje. Os políticos queriam, estavam votando, era Guerra Fria, valia tudo. E mesmo assim a Constituição, em parte, foi respeitada, porque foram os políticos lá no Congresso e no Senado que aprovaram o novo presidente general Castelo Branco. E aí esse regime foi se sucedendo até acabar em 1985 com o presidente general Figueiredo. Tá, pessoal? Então não confundir. Vejam, vou dizer para vocês aqui no canal assistirem o vídeo artigo 142, se pode ou não ter intervenção militar ou federal, que eu também estou postando hoje. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero ter esclarecido, passado conhecimento sobre esse período histórico tão importante, que acabou sendo uma contra-revolução, porque os governantes Jango, Brizola queriam fazer uma revolução comunista, socialista. E os governantes brasileiros, Forças Armadas, fizeram uma contra-revolução para impedir a revolução comunista. Então ficou muito polêmico. Uns chamam de revolução, golpe, e a definição que eu acho mais correta é de contra-revolução. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus.